sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo. Quero agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando online e também aos nossos convidados. E aproveitar a oportunidade e fazer um convite. O Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, o CRP12, começou a sua mobilização em torno do 11º Congresso de Psicologia, que inicia em 2021 e termina em junho de 2022. O CRP é um dos 24 conselhos regionais que participam desse amplo processo democrático. O tema desta edição é o impacto psicossocial da pandemia, desafios e compromissos para a psicologia brasileira frente às desigualdades sociais. Com esse escopo, pretende-se trazer em discussões o desafio da psicologia no enfrentamento diário, diante de todo o cenário da pandemia. O evento, ele é feito por etapas. Então, a primeira etapa são os eventos preparatórios, a segunda, os pré-congressos, o terceiro seria o Congresso Regional de Psicologia e o quarto, o Congresso Nacional de Psicologia. Aos psicólogos, eles podem participar desse evento, sugerir ações, para o CRP e para o CFP, realizarem no próximo triênio, de 2022 a 2025. Vocês podem enviar também formulários, dando suas sugestões. O Conselho Regional de Psicologia quer contar com a participação de todos os psicólogos para esse momento tão importante. E agora, recado dado, vamos ao nosso bate-papo. Quero agradecer aqui a presença do João Davi Mendonça, que é psicólogo e professor também, a Paola Goulart Soarim, que é psicóloga hospitalar, Paola? E a gente está aqui para falar sobre o contexto da pandemia na clínica e também no hospital, certo? Eu queria perguntar para você, João, e para a Paola, que o psicólogo teve um papel importantíssimo nessa pandemia, Haja vista que a Paola lidou diretamente com as situações de óbito, E o João fez os atendimentos de todas essas situações que talvez demandou no hospital, depois a pessoa não volta ao hospital, ela vai para a clínica, poder resolver os seus conflitos, as suas ansiedades. Eu queria saber de vocês como é que foi e como está sendo trabalhar durante a pandemia dentro desses mais variados contextos. Pode ser com você, João? Tudo bem. Oi, Cris. Oi, Paola. E queria também cumprimentar o pessoal que está assistindo a gente aqui, participando. Agradecer o convite do CRP, por essa honra em poder participar aqui, poder trocar algumas ideias a respeito desse tema. Cris, tudo que impacta na vida das pessoas, impacta na clínica. Sim. Porque quando as pessoas estão vindo para conversar num contexto da psicologia clínica, elas vêm trazer as coisas que estão acontecendo na vida delas. E, inevitavelmente, a chegada da pandemia trouxe uma série de demandas novas, trouxe uma série de situações que as famílias, os indivíduos, as crianças, os idosos, enfim, todas as pessoas acabaram sendo muito afetadas. E, obviamente, então, que o contexto da clínica também foi afetado, porque as conversas passaram a girar em torno dessas experiências que cada pessoa, que cada família estava vivenciando a partir dessa situação inédita para as nossas gerações, para as últimas gerações, que é essa situação da pandemia. Então, acho que vai ser muito interessante a gente poder trocar algumas ideias aqui sobre de que maneira também que as famílias estão respondendo a essa situação. Sim. E também de que maneira que nós psicólogos, que nós também, ao atender as pessoas, estamos respondendo a isso também, porque a pandemia também atingiu a nós psicólogos, a todos nós. Tivemos que reformular a nossa forma de atendimento, então teve um impacto na vida das pessoas e na nossa também. E você, Paola, como foi no hospital o seu trabalho frente à pandemia? Porque os psicólogos, gente, continuaram trabalhando firmes e fortes,
mesmo num formato diferente, mas continuaram alguns até na linha de frente nos hospitais, que é, no caso, a situação da Paola, né? Então, eles estavam ali ativos, trabalhando, dando o nosso melhor, né? Como é que foi? Então, obrigada, Cris, obrigada, João. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco sobre o meu trabalho no hospital. Eu sou coordenadora de serviço de psicologia do Hospital SOS Cardio. E a gente teve uma mudança de paradigma, né, com a pandemia, assim. Desde que eu comecei a trabalhar com psicologia hospitalar, quando eu fiz residência lá em 2015, a ideia era trazer a família para mais perto do hospital, né, o hospital deixar de ser algo desconhecido. Então, a gente trabalhava com política de visita ampliada e tinha começado no SOS Cardio em 2017 com a presença de acompanhante 24 horas na UTI. Então, isso era algo que a gente tinha implementado e que vinha dando muito certo. Chegou a pandemia e a gente precisou mudar totalmente o nosso foco de trabalho, né? Então, antes a gente discutia como trazer a família para o hospital, visita de criança para paciente hospitalizado, por exemplo. E aí a gente precisou trabalhar com essa família longe do hospital, né? O oposto do que a gente vinha pensando e fazendo, assim. Então, como o paciente lá num leito de isolamento, todos os nossos leitos tinham uma televisão que antes funcionava como um entretenimento e com a situação da pandemia a televisão também começou a ser uma fonte mais geradora de estresse, né, de tensão. Uhum. Então, como assim, a família em casa, preocupada, muitas vezes uma outra pessoa da família também doente, né, como tinha essa característica de ser um vírus, de ser contagioso, dificilmente tinha uma só pessoa na família doente. Então, situações assim, o pai internado num hospital, a mãe em outro, o filho se recuperando em casa e aí acompanhando notícia dos dois hospitais. Então, a gente precisou passar por uma mudança de paradigma, reestruturar o serviço. No começo, né, todo mundo muito assustado, o próprio medo de se contaminar. E aí vinha a dúvida, bom, a gente vai atender da mesma forma, né? A psicologia é essencial de estar lá junto, ou a gente vai atender só os pacientes que não têm Covid, ou só quando terminar o isolamento, ou a gente vai ligar para o quarto e atender pelo telefone. E aí a gente percebeu que não, que a gente tinha que estar lá junto, assim como os médicos, a enfermagem, a fisioterapia, a gente também ia ter que se paramentar e estar lá atendendo essa pessoa presencialmente, não tinha outra forma de fazer. E assim, né, Amanda, a gente tem, você falou ali da televisão ligada, né, João, Amanda, eu também vi isso na minha atuação, né, na geriatria, que ela traz, né, um estresse e uma ansiedade grande, porque o que se via sempre eram as notícias negativas na internet, trazendo as falsas notícias, as falsas informações. E isso, querendo ou não, deixava as pessoas mais ansiosas, mais doentes, né? E uma das estratégias que nós adotamos foi desligar o meio de comunicação e trabalhar, né, com outras formas, música, filme, para que as pessoas não tivessem esse contato na instituição, né, que é a minha área de atuação. E no de vocês, como é que foi lidar com esse monte de informação, principalmente os jovens, né, que hoje vivem essa informação demasiada, WhatsApp, Instagram, né? Como é que foi lidar? Porque uma coisa que eu acho interessante, Paola, porque as pessoas acham assim, que quando chama o psicólogo hospitalar no hospital, vai morrer, algo ruim vai acontecer, né? Essa é a ideia que algumas pessoas têm do psicólogo no hospital, né? E a gente sabe que não é somente isso. Como é que foi lidar com isso? Então, eu comecei a fazer contato com as famílias pelo telefone, né? E aí, sim, na primeira ligação, antes de falar que eu era psicóloga, eu falava meu nome, falava que eu trabalhava, né, no hospital e que eu tinha acompanhado fulano de tal, que estava tudo estável, tudo bem, mas que eu queria saber como que a pessoa estava em casa. E depois eu falava que era psicóloga. Sim. Porque embora a gente não faça no hospital a comunicação de más notícias, né, a gente acompanha a equipe, acompanha o médico, mas não é o psicólogo que dá a notícia, ou de um agravamento da situação, ou uma notícia de morte. Mas no imaginário das pessoas se tem essa ideia, né? Se o psicólogo está me ligando, é porque algo de ruim aconteceu, e ele está querendo me preparar aí para a notícia ruim.
Então, tinha esse cuidado, né, de não Sim. colocar primeiro o fato de que eu era psicóloga e saber como é que as pessoas estavam em casa, como é que estava sendo a notícia que elas recebiam do hospital. Porque, assim, tem o boletim médico, que é uma vez por dia, e aí a pessoa fica naquele período de 24 horas, né, com muita preocupação, assim. Sim. Os pacientes, eles podiam ter o telefone celular junto, mas até pela própria dificuldade de respirar, muitas vezes não tinham energia, assim, para falar no telefone celular. Então, a família fica apavorada, assim, eu vi que a última vez que ele olhou o WhatsApp foi ontem às 8 da noite. Agora são 10 da manhã, já mandei várias mensagens, ele não me responde, o que aconteceu? E muitas vezes não, né, a pessoa não tinha agravado o quadro dela, mas ela estava ali, assim, lutando para se recuperar e não queria, não tinha disposição mesmo para ver o celular, né? Um monte de mensagem no WhatsApp, rede social, a pessoa não tinha o mínimo interesse nisso, assim. E até porque, às vezes, fazer uma chamada de vídeo com a família também é despertar uma emoção que o paciente tinha medo de não conseguir lidar e de aquilo atrapalhar na recuperação dele. Então, tudo isso eram coisas que eu trabalhava, assim, né? Sim. Bom, será que falar com a família nesse momento vai realmente ser ruim? Né? Essa emoção atrapalha, não atrapalha? Poder falar isso com o paciente, a decisão era sempre dele, né? Mas poder dar esse suporte de estar junto. E, Paola, por exemplo, o médico vai lá, visita o paciente, né? E aí, se ele vê que o paciente está evoluindo, né, para um possível óbito, aí você é chamada? Como é que é feito isso daí para fazer essa preparação? Como é que é? Só para entender melhor, né? Porque eu não sou da área da hospitalar e eu acho bem interessante estar explicando. A gente teve, Cris, com o Covid, mais mortes do que a gente estava habituado a ter. Mas ainda assim não foi a nossa principal demanda de atendimento. Né? Certo. De fato, aumentaram o número de óbitos no hospital, era uma realidade que antes era esporádico e que começou a fazer parte da nossa rotina. Diária. Daí. Mas não era o maior foco do trabalho, assim, né? Continuava sendo as pessoas que estavam ali em tratamento, se recuperando. Esse tempo de isolamento, então esperar lá os 20 dias para sair do leito de isolamento, o período de maior desconforto respiratório, conseguir tolerar ficar com a máscara. Então, o que eu mais trabalhava era nisso. Vários atendimentos meus foram enquanto o paciente almoçava. Porque daí ele precisava tirar a máscara, né, comer e ficava preocupado se a saturação não ia cair. Então, às vezes, eu ficava lá nesse período para poder deixar a pessoa mais tranquila e ela comer, pelo menos se alimentar um pouco, assim. Então, era bem básico mesmo. E até porque, né, Amanda, no hospital, querendo ou não, continuavam chegando acidentados, pessoas que sofreram infartos, né? Então, tinha uma demanda grande, né? E o psicólogo não consegue dar conta de tudo, né? Sim. Mas em relação à morte, assim, os pacientes que eu acompanhava e que a gente consegue ter uma ideia, né, de que não está progredindo bem, assim, de que tem uma possibilidade de um desfecho desfavorável, aí eu ficava mais próximo, monitorava, a gente pensava às vezes assim, bom, tem algum familiar, o paciente saiu do período de isolamento, tem algum familiar que gostaria de vir visitar e que não veio, a gente possibilitava isso. Então, com todos os cuidados, com menos circulação de pessoas no hospital, mas ainda assim a gente tentava, de todas as formas, a menos que tivesse um impeditivo muito grande, que essa família pudesse, sim, ir lá se despedir do familiar, do ente querido. E daí nós vamos para a clínica, né, João? Porque a nossa cultura, nós brasileiros somos da cultura de abraçar, beijar, dar a mão, certo? E diante da pandemia e diante da morte também, o que aconteceu? As pessoas não puderam velar os seus entes, né? Caixão lacrado e tudo mais. E isso gerou nas pessoas também alguns conflitos, culpas, ansiedades, né? Várias questões. Como é que foi a sua demanda em relação a isso na clínica, João? A pandemia, ela potencializou a angústia. Então, acho que a angústia ela é muito presente nesse contexto. E aí você pode pensar a angústia de uma maneira muito geral, muito ampla, não apenas na questão da morte, mas até mesmo no medo de ficar doente. Né? Na saída de casa, quem precisava trabalhar, quem não conseguia fazer um trabalho online, quem precisava estar presente, a angústia estava presente o tempo inteiro. Quando chegava, então, alguma família a ser atingida
pela doença, essa angústia aumentava mais ainda, né, Paola? Porque aí tinha possibilidade de hospitalização, se havia hospitalização, havia então já a fantasia de morte, e que nem sempre era, infelizmente, apenas uma fantasia, mas chegava realmente a acontecer, como a Paola estava falando. Então, eu acho que isso tudo aparecia também nas conversações terapêuticas como uma forma de angústia. E acho que tem um outro aspecto que é importante colocar, que também, no meio dessa angústia, nós brasileiros vivemos também o abandono. A experiência do abandono para as pessoas foi muito grande também. O abandono no sentido de que não houve um plano que pudesse tranquilizar a população, que pudesse orientar, olha, nós vamos fazer assim, dessa maneira. Esse abandono aumentou, potencializou mais ainda a angústia, que já era uma angústia natural, esperada por toda essa situação. Se sentiram desamparados, né? Desamparo, né? Total. Um desamparo muito, muito grande. Então, as pessoas não sabiam muito o que fazer, não havia, né? Nós ficamos meses sem um ministro da Saúde, né? Então não havia essa situação que pudesse nos dar um pouco mais de segurança, de tranquilidade, apesar de todo o contexto. E claro que isso vai, então, aparecer aqui. Né? Vai aparecer. E aí eu acho que tem um outro fator importante, que é como que essas pessoas, então, vão lidar com essa angústia. As angústias apareceram na vida das pessoas, nas famílias, e isso fez com que os conflitos também aumentassem. Sim. Né? Os conflitos do casal, os conflitos familiares, as crianças com mais medo, porque, como você falou, né, Cris, a televisão passando lá a realidade das mortes acontecendo. Abrindo covas e covas, né? Essa é a realidade que as pessoas Essa é a realidade. E gera uma angústia muito grande. Então, eu acho que um desafio da psicologia era tentar, quem sabe, suprir um pouco, né, aquilo que as instituições não conseguiram, que era de suprir um pouco essa necessidade de segurança e, mais ainda, essa necessidade de esperança. De esperança de que a gente vai conseguir vencer isso, de esperança de que é uma situação em que a gente vai demandar todas as nossas forças. A psicologia veio, eu acho, para ocupar esse espaço. Eu imagino que no hospital isso muito, né, porque você tem que lidar o tempo inteiro com a esperança e com uma realidade difícil, né, Paola? E dentro da clínica também, Cris. Eu sempre pensei, enquanto, né, no meu trabalho como clínico, né, eu sempre pensava de que maneira que essa conversa terapêutica pode ser uma conversa que traga esperança. Eu imagino que enquanto a gente está falando aqui, as pessoas que estão assistindo a gente devem estar, enfim, identificando suas próprias histórias, sua própria relação com a pandemia. Sim. Pessoas que perderam entes queridos, pessoas que também foram procurar ajuda psicológica, pessoas que também tiveram que mudar sua rotina, crianças que saem da escola vêm para, enfim, viver a sua experiência educacional dentro de casa e não mais no contexto da escola. Tudo isso gera muita angústia, mas aí ficar só na angústia, eu acho que o papel da psicologia é poder ir além desse reconhecimento da angústia e do abandono e trabalhar com a ideia da esperança, com a ideia do encontrar atos de resistência para lidar com esse tipo de situação. Eu penso, João, que, por exemplo, às vezes a tua demanda, né, a gente está falando de pandemia, mas a tua demanda era uma pessoa lá querendo autoconhecimento, né, querer saber quem eu sou, onde estou, e de repente ela muda, não é mais essa situação. Agora você vai ter que trabalhar com ela porque a preocupação dela é outra, é a pandemia, o medo da morte, a ansiedade, o isolamento social, o desemprego. Como é que foi essa situação? Como é que foi essa tua demanda também? É que a gente pode pensar que mesmo a busca do que a gente chama de autoconhecimento, ela não é uma busca isolada. Sim. Né? Ela não é uma procura dissociada da vida e da realidade. Eu acho que para a gente que trabalha com clínica é muito forte essa ideia, que o Michel Foucault já falava da psicologização da vida cotidiana. De trazer as experiências apenas para a individualidade e que isso se resolveria então na terapia, na psicoterapia. Quando tu falas isso, né, quando tu trazes essa questão, eu acho que isso nos ajuda a pensar que nós precisamos
sair dessa psicologização da vida cotidiana, Sim. entender que a psicologia ela é coletiva também, ela não é individual, apenas individual. né? Então, a experiência do luto não é uma experiência de uma pessoa Não. só. Até porque, às vezes, o luto lá no hospital, né? Aconteceu lá no hospital a situação de luto, mas naquele paciente que você atendeu, ele não vivenciou o luto na família, mas o coletivo, o que está acontecendo, atinge ele da mesma forma. Sim. Porque ele não está sendo atingido apenas por um aspecto, Não. ele está sendo atingido por todos esses aspectos sociais. Então, essa dimensão social e política da terapia, ela precisa aparecer para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais integral. Sim. Né? Então, não é pensar apenas no ser humano como uma psique, como se ela estivesse dissociada do seu contexto, do momento em que ele está vivendo, da sua família, da sua cidade, do seu país. Sim. Então, eu acho que isso é bem significativo. Não sei se a Paola também vivencia um pouco isso lá no contexto do hospital, né, Paola? Porque talvez seja um pouco diferente do contexto clínico, que ali não é um atendimento, né, tão prolongado quanto a gente faz na clínica, mas ali no hospital aparece também exatamente todas as consequências, não apenas de um indivíduo, Não. mas de toda uma situação, De toda uma situação social. Exato. Paola. Então, acho que tem várias coisas, né? Isso que a gente estava falando em relação às notícias e à realidade, muitas vezes eu tinha que lidar com o contrário, assim. A realidade que a gente via no dia a dia era menos catastrófico do que aparecia nas notícias, na televisão, né? Então, várias vezes a gente tinha que resgatar essa ideia de, olha, o que está aparecendo na televisão, eles fazem questão de buscar a coisa mais trágica que tem acontecido no país para mostrar ali. Né? Não é de fato o que está acontecendo, não é o que a gente está vendo, não é o que está acontecendo com o seu marido, com o seu filho que está aqui internado. Né? Não só no hospital que eu trabalho, mas em outros hospitais aqui. Da mesma forma que as informações ajudam, né? Em algumas situações. Então, às vezes, a gente tem que trazer para essa realidade. Assim, bom, as coisas não estão aqui na nossa realidade, e esse caos que você está vendo. O que a gente tem aqui, nesse momento, é uma outra situação. Então, vamos olhar para isso que está acontecendo e desenvolver estratégia para lidar com isso. Né? E também esse resgate aí no hospital é um movimento um pouco contrário, assim, desse resgate do indivíduo. Quem eu tenho aqui é fulano de tal, é a família tal, o que eles precisam, né? Quais situações, quais dificuldades que eles estão enfrentando nesse momento. E também trabalhar com essa... Porque no hospital a gente está muito habituado a lidar, né, com a possibilidade de morte. Então, eu falo que a morte é algo que vai acontecer para todos nós, né? É aquela frase que fala que todos os homens vão morrer, não são todos que vivem, né? Uhum. Então, assim, a gente sabe da morte, mas a gente não pensa nisso todo dia. Quando eu acordo, eu não penso que pode ser meu último dia de vida. E quando você está no hospital, isso vem, né? A partir do momento que a pessoa está internada, está com uma doença, seja qual for, vai fazer uma cirurgia de pequeno porte, uma cirurgia de alta complexidade, não importa. Ela entra em contato com a morte, é mais difícil de negar a morte. Então, eu também trabalhava isso, assim, a que ponto, né, essa necessidade de segurança, de alguém que nos diga o que fazer, de uma regra que impõe assim, não, agora é proibido isso para todo mundo. Então, assim, é proibido ter visita na UTI. Tudo bem, esse era o norte, né, não tinha mais visita como antes. Mas, algumas situações, a pessoa estava lá, não estava tolerando ficar com a máscara, aquilo estava muito ansiogênico ficar sozinho num quarto de isolamento. E tinha alguém que poderia ficar com ela, a gente propiciava que a pessoa pudesse ir lá, ou às vezes fazer uma visita através do vidro da porta, para acolher um pouco, né, conseguir ver assim, onde que meu familiar está, com quem são as pessoas que estão cuidando dele. Então, a gente tomava todas as medidas de precaução, mas também, assim, eu tenho bastante cuidado para não valorizar em excesso essa segurança em prol da nossa liberdade enquanto indivíduo, né? Então, que as pessoas também não perdessem os direitos delas. Sim. E que a gente pudesse estar fazendo essa mediação e olhando para cada situação com a gravidade que a situação, de fato, nos demandava, né? E não com uma fantasia ou transformando em algo maior do que a gente estava vendo ali. Nessa situação, então, né, um respeito maior à individualidade daquela pessoa que está ali na tua frente, né? Que Sim. necessita de você. Eu falo assim, na geriatria... quando você fala da TV novamente, os meus idosos, eles olhavam para a TV e diziam, Dona Cris,
Daqui a pouco nós somos esse grupo de risco, nós vamos morrer. Né? E aí eu tinha que criar aquela esperança, né, neles. Não é bem assim, não é desse jeito, mas eles ficavam, não, mas estão dizendo que esse vírus pega os idosos, né? É muito difícil lidar com isso. E por quê? Porque a coisa se torna tão mais trágica do que às vezes de fato é, né? Então a gente também se deparou muito com essa situação, bem complicado. E eu imagino, João, aquelas pessoas também que estavam se planejando, tinham um planejamento, né? O próximo ano nós vamos fazer aquela viagem, nós vamos mudar de país, né? Como foi para essas pessoas também, né? Adiar os seus sonhos, os seus desejos, né? A gente entende toda a situação, né? É uma situação necessária, mas aí elas entram de encontro com suas frustrações, né? Aquelas pessoas que às vezes saiu de casa, foi na festa, não cumpriu o isolamento, e daí teve alguém da família infectado, depois lidou com a culpa, né? Então... Isso, eu só acho que a Paula fala uma coisa da tua experiência, Paula, que eu acho muito interessante, que é a busca de uma dimensão humana do teu trabalho, né? De olhar aquela pessoa, entender uma necessidade que ela tem naquele instante, de que talvez um familiar estar ali com ela pode ser extremamente importante e valioso para aquela pessoa, né? Eu acho que isso fica muito evidente quando vocês estão nesse contexto, né? E que eu acho que é algo muito importante. E isso me faz pensar, Cris, quando tu perguntas sobre as pessoas, enfim, que tiveram que mudar planos. Sim. E tal, porque aí eu acho que entra um aspecto bem importante, que é o nosso manejo, nesse momento de contrariedade. As pessoas não estão acostumadas, João, a se frustrar, a entrar no tédio, né? A gente, quem trabalha na clínica, por exemplo, eu trabalho bastante com criança e adolescente. E é tão interessante que, durante todo o tempo que a gente trabalha com criança e adolescente, qual é um dos temas principais? Ouvir não, limites, né? Isso a gente trabalha quando quem atende criança e adolescente sabe da importância de ajudar aquela criança a saber que às vezes o não é estruturante para a vida dela, de que ela tem que aprender a saber os seus próprios limites. E quando chegou a pandemia, eu acho que aconteceu um fenômeno muito interessante no meu jeito de entender, Cris, que foi, nós adultos também tivemos que lidar com nãos e com limites, que talvez a gente nem tenha se dado conta. Sim. Então, um adulto que estava planejando uma viagem, o adulto que adora sair um final de semana para fazer festa, de repente, a pandemia disse não para nós. A gente teve que sair disso, a gente teve que ficar em casa, a gente teve que abrir mão até mesmo de ver familiares, de estar presente com os nossos pais. Eu fiquei 9 meses sem ver meu pai, mesmo morando na mesma cidade. Meu pai que tinha 80 anos na época, com câncer. Então, eu tive também que fazer esse movimento, e é muito difícil para todos nós. Sim. Esse movimento de lidar com a contrariedade. E acho que aí, para mim, foi muito significativo perceber que nós adultos temos também muita dificuldade de lidar com essas contrariedades. Sim. E aí eu vou para um outro dado que talvez seja interessante, que talvez se encaixe aqui, que é o dado de 2018, no documento da OMS, falando sobre ansiedade, sobre saúde mental, era um documento sobre saúde mental, e que mostrava que o índice de ansiedade no Brasil ficava na faixa de 9,3%, o que era naquele momento o maior do mundo. Aí a gente começa a ligar os pontinhos, como a gente fala, e a gente começa a pensar o seguinte, interessante, no nosso país, a gente teve muita dificuldade no mundo inteiro, mas eu estou pensando aqui no nosso contexto, muita dificuldade para ficar em casa, né? Muita dificuldade para se acalmar um pouco, para esperar um pouco a pandemia passar. Mas até que ponto a gente pode entender isso também, que era ali uma manifestação também de um nível de ansiedade, em que sair daquele padrão de estar sempre no final de semana indo para um restaurante e fazendo festa e tudo mais, como é que isso afetou psicologicamente as famílias e os indivíduos? Então, eu acho que aí entra de novo um outro processo da terapia, da psicologia, que é como a psicologia pode ajudar as pessoas a aprender a lidar com essas contrariedades.
a manejar essas contrariedades. Porque daí entra um outro aspecto que a psicologia conhece muito bem, que é o fenômeno da negação, né, Paola? Então as pessoas negam o que está acontecendo para não ter que entrar em contato com o fato de que não podem fazer algumas coisas. Sim. Né? O uso da máscara, todas essas questões que a gente vê aí, tem muito a ver no meu jeito de entender, com essa negação e com a ansiedade que toma conta, ainda mais numa situação como essa. Eu sei que, voltando ao trabalho aqui, eu sei que o que acontecia, muitos familiares diziam assim, meu Cris, mas o meu pai está muito teimoso, porque o meu público de trabalho é o idoso, certo? Está muito teimoso, tu acredita, é para ficar em casa, mas ele quer andar na estrada, a gente brinca, mas os filhos reclamavam, né? E eu dizia assim, gente, se ele foi teimoso, se ele é teimoso, se ele não foi nunca de respeitar regras, por que ele faria diferente agora? Assim como é o idoso, é o adulto. Então, algumas questões, elas só se potencializam, né? Ele fica mais teimoso, não quer respeitar as regras. E daí vem uma outra situação, que é aquela que eu falei para ti, João, das culpas, né? Teve algum momento no consultório que você teve que lidar com essa situação das culpas? Da pessoa que achar assim, poxa, eu prejudiquei meu familiar, eu que causei isso? Sim, é bastante comum. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é assim, não há como a gente julgar, Sim. fazer algum tipo de julgamento sobre o procedimento não cabe de a nós, de outro. né? Não cabe a nós, nem ao terapeuta. Nem ao terapeuta. Porque cada um está vivenciando a sua própria experiência. Exato. A sua necessidade. Mas ao mesmo tempo surge sim, principalmente jovens, né, ou pessoas mais idosas, que lidavam com essa culpa e com essa sensação ruim de eu sei que eu corro o risco de levar o Covid para minha casa, porque eu não consigo ficar o final de semana dentro de casa, principalmente naquele momento mais radical, mais ali crítico. No início, mais crítico da pandemia. Então, bom, temos que conversar sobre isso, temos que conversar sobre de que maneira que você pode manejar a sua própria ansiedade, até que ponto é uma necessidade vital, né? Estar tomando uma cerveja no mercado público, até que ponto é uma necessidade que pode ser controlada, que pode ser amenizada por outras atividades, por outras questões. Então, acho que isso acabava acontecendo e acaba acontecendo bastante, né? Agora, cada pessoa, cada indivíduo, cada família lida de uma certa maneira e ela precisa ter a liberdade para poder conversar sobre isso, para falar sobre os seus medos, para não ter medo de falar da sua culpa, não ter medo de falar das suas dificuldades. Eu acho que esse é um desafio grande para a psicologia, dar esse espaço para que as pessoas possam falar num momento como esse, em que a gente teve que ouvir um não enorme, e nem sempre a gente está podendo lidar com esse não. E no hospital? Teve alguma situação em que a pessoa estava ali no momento, né, mais difícil e ela se culpava de alguma situação, Paola? Sim, isso de ser quem levou a doença para dentro de casa é sempre algo muito complexo, né? Sim. Então, a primeira pessoa que começou a apresentar sintoma carrega, assim, essa coisa da culpa, da responsabilidade. Mesmo que não tenha sido assim, às vezes a pessoa nem sabe como se contaminou, mas ainda assim carrega a culpa. Carrega isso. Mas eu penso, escutando o João, né, falando da questão dos nãos, acho que depois, quando a gente é adulto, tem uma diferença, né, no sentido de que o não, ele precisa fazer sentido. Então, em relação ao Covid, tinham muitas coisas, né, sendo ditas ao mesmo tempo, assim, muitas informações, e aí o que de fato faz sentido, o que não faz. Então, várias vezes a gente precisava lidar com isso, assim, não sei se dá para dizer muito cedo, mas a gente percebeu em um dado momento que a pandemia não seria algo de curta duração, assim, que ia fazer parte do nosso dia a dia, que ia se prolongar e que a gente ia precisar desenvolver estratégias para lidar com isso. Então, não é algo que vai acontecer aqui um mês e vai acabar. Se fosse assim, né, não, a gente tem essa situação aí por 3 semanas, depois vai terminar, tudo bem. 3 semanas a gente dá conta, né? 3 semanas ninguém entra no hospital, só quem de fato estiver trabalhando, e é isso aí, a gente vai terminar com esse vírus e pronto. Mas a gente percebeu que não ia ser 3 semanas, que não iam ser 3 meses, que a gente não fazia ideia de quando isso ia acabar.
E que a gente ia precisar lidar com isso no nosso dia a dia. E enfrentar essa situação de que a gente não tem 100% de segurança, né? Nunca, assim. E ter que lidar com isso, de possibilitar as visitas, de possibilitar os encontros, tomando cuidado, tendo restrição, diminuindo a quantidade de pessoas, mas isso fazendo parte do dia a dia. Que o paciente lá que tem um problema cardíaco, que o idoso que fez uma cirurgia, ele ia sim precisar fazer fisioterapia, não ia dar para ele ficar em casa sem ter contato com ninguém. O deixar de fazer a fisioterapia, que antes ele fazia 3, 4 vezes na semana, estava prejudicando outras coisas na vida dele, né? Ele estava adoecendo não de Covid, mas por isso. Sair para caminhar de manhã, fazer uma caminhada no horário que tenha menos movimento, é perigoso, né? Ficar sem visitar, ficar aí mais de um ano sem ver alguém da família, mãe, pai, avó, isso de fato fazia sentido ou estava prejudicando, né? Colocar um pouco na balança e avaliar essas situações de forma individualizada. Um pouco isso que eu estava falando também, né? Quando a gente disse da questão do coletivo ou do indivíduo, assim. Difícil, acho que as pessoas cada pessoa precisava ter consciência da escolha que estava fazendo, né? Mas pesar isso, o que fazia mais sentido dentro da dinâmica e da organização de cada um, e ter claro que é isso, ter um contato e ir visitar um pai, uma mãe, corria assim o risco de você estar contaminado, não saber transmitir uma doença. Sim. E você estava preparado para lidar com isso? De que forma você ia se cuidar? Antes de viajar, você ia fazer uma semana de isolamento, você ia fazer um teste de Covid, né? Como que ia ser essa situação? Mas a gente não podia ficar paralisado, não dava para deixar toda a vida em stand-by e esperar para voltar quando a pandemia acabasse. Se fosse assim, a gente estaria com a nossa cidade, com o país, com o mundo destruído, né? Se a gente estivesse com tudo fechado, todas as pessoas presas dentro de casa. Desde março do ano passado até agora, como que estaria a situação, né? São esses atos de resistência que eu fico pensando, que eu estava me referindo, de que como nós podemos, então, já que nós precisamos e temos que fazer determinadas coisas, quais são os cuidados que a gente pode ter para fazê-los? Para fazê-los em segurança. Né? Como é que a gente pode fazer com segurança? Eu preciso, né, ver a minha mãe, ver o meu pai, como é que eu posso fazer de um jeito seguro? E aí, se a gente consegue fazer isso de um jeito seguro, claro, segurança 100% nunca se vai ter, mas você assume também alguns riscos. Né? Então, eu tive pacientes, por exemplo, que ficavam, a gente está na dúvida se vai lá para o Rio de Janeiro, porque a gente está há muito tempo sem ver o meu pai, o meu sogro, enfim. E aí nós trabalhávamos na terapia. Quais seriam os atos de cuidado que ele poderia ter? Eles se vacinariam, fariam testes, o que eles podiam fazer? Eles ficariam, então, bom, já que eu vou viajar na semana que vem, então aí durante essa semana eu vou me preservar, vou ficar em casa, lá também, então a gente vai combinar, cada pessoa que vai se encontrar naquele dia vai ficar aí uma quarentena de alguns dias antes. A ideia é, como é que você pode atrapalhar o máximo possível a vida do vírus? Eu acho que essa é a vida do vírus na sua vida. Como você pode atrapalhar? Como você pode dificultar a vida dele? A vida dele, né? Porque esse é um movimento de resistência. Porque muitas vezes nós somos jogados para o colo do vírus. Sim. Né? Quando dizem que máscara não serve, nós somos jogados para o colo do vírus. Então nós temos que fazer esse movimento contrário. Nós temos que dificultar a vida do vírus na nossa vida, na vida do meu pai, da minha mãe, enfim. Né? Então acho que aí tem a ver com o que você estava falando, né, Paula? E João, eu acho que algumas medidas tomadas durante a pandemia são coisas que vão se manter. Eu vejo na minha própria atuação, dentro de uma instituição, então a gente pensar que eram vários idosos, né, aglomerados, certo? Pensar que nós passamos um ano todo sem um idoso hospitalizado por gripe ou pneumonia, que é muito frequente em épocas de inverno. Sim. A gente não teve. Por quê? Por causa do uso da máscara, da questão da higiene. Então, uma das medidas que vai ser tomada vai ser essa, época de inverno, uso da máscara para conversar com o idoso, porque ele é uma pessoa mais fragilizada. Então, eu acredito que algumas medidas, elas vão continuar se mantendo, porque a gente viu que elas são benéficas, né? A Paula, deixa eu te perguntar uma coisa. Como foi elencado as prioridades dentro do atendimento no hospital? Era feita alguma lista de prioridades? Como é que a gente vai atender as prioridades?
Então, a gente lidou, né, com a situação do Covid junto com as outras doenças. Então, o Covid não foi a prioridade absoluta, assim, né? As outras situações também continuavam nos demandando. Mas era quando a equipe percebia, assim, uma ansiedade que estava atrapalhando, porque a ansiedade faz parte também da nossa vida, né? Mas uma ansiedade que estava atrapalhando o tratamento, ou quando a pessoa estava muito apática, não tinha esperança, né? A esperança que o João fala, assim, que a Cris falou também. A esperança de que ela vai conseguir se recuperar, porque se eu acho que eu não vou me recuperar, por que eu vou ficar aqui lutando contra essa doença, passando trabalho? Então, é melhor morrer logo. Muitas vezes as pessoas traziam isso, né? Para que eu vou ficar aqui me esforçando se no final não vai dar certo? Que é algo que a gente enfrenta também em outras situações, né? Fora da pandemia. E aí, então, trazer essa esperança de, olha, não, tem um tratamento, você está recebendo tratamento, você está sendo acompanhada, a gente vai passar por essa fase. É uma fase, o vírus tem um ciclo, tem um período que a doença, que o organismo fica mais inflamado, que a doença se manifesta de uma forma mais agressiva, mas isso vai passar. Então, trazer essa esperança, principalmente quando a gente via que a pessoa estava muito apática, assim, se entregando, o famoso desistindo, que o pessoal fala no hospital, né? Mas às vezes é o cansaço, assim, o que eu chamo de exaustão psíquica. A pessoa esgotou tudo que ela tinha de recurso e aí precisa de alguém ali junto, fortalecendo, buscando. Dando a ela esperanças, né? A esperança. A esperança. João, a psicologia teve que se reinventar, certo? Como é que foi ficar sentado na frente do computador, com fonezinho no ouvido? Porque é uma coisa que eu fiz várias reuniões online e ficar com aquele fonezinho no ouvido, às vezes chega a doer. Imagina, né, num processo de atendimento em que tu fica ali na frente da tela o tempo todo. Como é que foi essa reinvenção? O que você diz disso? A psicologia teve que se reinventar, assim como praticamente todas as profissões. Não só a psicologia, né, Cris? Mas as escolas tiveram que se reinventar, enfim, todo mundo teve que se reinventar. Eu acho que na psicologia, a ausência do contato, né, presencial, ela gera um impacto. Você está conversando aqui, né, a gente conversando entre nós aqui, é muito diferente de quem está assistindo lá, ouvindo a gente. Do lado da tela. Né? A interação diminui. Por outro lado, o que aconteceu foi que também essa experiência trouxe outras possibilidades de poder lidar com as pessoas, de poder entender que, mesmo no atendimento no formato online, como todos nós tivemos que fazer no início, ainda assim você ainda tem contato. Né? A conexão, ela existe ainda. A terapia online ou as conversações no formato online não necessariamente perderam a conexão. Tanto que eu gosto hoje, eu prefiro falar, por exemplo, em terapia telepresencial do que online. Porque telepresencial me dá... Porque se você faz a comparação entre presencial e online, parece que online você não está presente. Não, você não está presente fisicamente, mas você está presente ali. Tá ali. Assim como você pode até fazer uma terapia, inclusive, presencial, sem o terapeuta estar presente. Ou sem a pessoa estar presente. Então, eu acho que esses pequenos detalhes são interessantes para a gente olhar e pensar, bom, aqui estão novas possibilidades surgindo. Que, inclusive, abriu portas para pessoas, por exemplo, que às vezes moram em outras cidades e que puderam ter a possibilidade de abrir o leque de possibilidades de encontrar outros profissionais que pudessem também atender. Né? Então, eu acho que isso abriu muito. Veio para substituir? Não. Ela veio para agregar, para somar. Né? Tem pessoas que não se adaptam, que não gostam, que preferem o contato presencial. Eu sou dessas, eu gosto presencial, olho no olho. E tem pessoas que vão entender que querem e até preferem fazer online. Eu acho que isso, para quem mora em Floripa, por exemplo, né, que tem todo um problema de mobilidade urbana em termos de distância, de automóveis e tal, às vezes para uma pessoa é mais fácil ela fazer. É mais cômodo, né? Mais cômodo, mais simples ela fazer online. Então, é algo que vem aparecendo como já vinha antes, na verdade, da própria pandemia, né?
como uma possibilidade, que eu acho que é possível a gente abraçar. Agora, ela não vem para substituir, ela também vai ter suas limitações, assim como também a terapia presencial tem as suas limitações. Mas você falou uma coisa certa, é um grande desafio para nós, pensando aqui na terapia, na psicologia clínica, é um grande desafio você encontrar esse novo formato e pensar que esse formato pode também ser algo positivo para as pessoas, né? Que pode agregar com mais uma forma de intervenção, mais uma forma de ajuda ao outro, né? Era algo, eu vejo como algo que vinha se ensaiando antes da pandemia, né? Com o home office, com o crescimento do trabalho em tecnologia de informação, as pessoas querendo fazer mais coisas pelo computador, pelo celular, enfim, mas ainda com um certo receio. E aí, com a pandemia, isso se estabeleceu e teve várias vantagens, né? Tanto que se mantém até hoje. Então, eu fiquei com o consultório fechado naquelas 2, 3 semanas que teve determinação da prefeitura para isso, e quando voltaram os atendimentos de profissional da saúde, voltei com o consultório presencial. Algumas pessoas preferiram continuar online e estão online até hoje, né, por uma questão de organização de rotina, às vezes. Algumas por serem de risco em relação ao Covid, e a gente entender que não vale a pena a exposição. Outras porque para não pegar o carro, para não ter o trânsito, o tempo do deslocamento. E outros quiseram, a partir do momento que pôde voltar ao presencial, já retornar para o consultório, né? Pensando assim, bom, se eu vou, né, eu saio de casa para ir no supermercado, qual a diferença de eu ir presencial na terapia, né? Os cuidados são os mesmos, a gente vai estar lá numa sala com a janela aberta, 2 pessoas ali com uma distância. Então, por que eu não vou ir na terapia presencial? Então, também muito cedo me preocupei de fazer esse resgate, né? De quando fosse possível e fizesse sentido. Elas não têm um espaço seguro e adequado em casa para conversar, né, com o seu terapeuta. Exato. Né? A velha frase, as portas têm ouvido, e às vezes ele quer ter aquele individual, né, olho no olho. Então, essas provavelmente são aquelas pessoas que vão, né, ir à preferir clínica, o presencial. vão preferir o presencial. E a gente sabe que, né, nós temos essas situações, né, na atuação do profissional assim psicólogo. Como os idosos, né? A questão da audição, exato. De conseguir lidar. E às vezes eu vejo que assim, não é só o não conseguir lidar com uma situação diferente, é que realmente não cabe, né? Não faz sentido, assim. Os idosos, no caso, alguns, né, em nível de instituição, né? Nós temos vários tipos de idosos, né? Mas eu falo dos idosos institucionalizados, com algum grau de demência, a dificuldade de uma chamada de vídeo, né? Entende? Então, tudo isso a gente tem que pensar, reformular. Então, eu acho que a psicologia, né, ela é linda em todos os sentidos, né? Porque a gente busca a essência do outro, né? E nosso bate-papo está tão gostoso, pena que a gente tem que encerrar, né? João, quero agradecer muito a sua participação. Eu que Obrigada agradeço. por ter aceito o convite, por estar com a gente aqui hoje, transmitindo o seu conhecimento. Muito obrigada, de verdade. Uma honra para mim, obrigado. Eu agradeço você, agradeço Paola também pela interlocução, pelo debate. Achei maravilhoso poder estar aqui presente. E agradeço também a quem está lá, né, nos ouvindo e participando, né? Obrigado. Paola, a mesma isso, coisa. Então. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada, João. Obrigada a quem estava ouvindo até agora. Acho que foi bem produtivo, que a gente conseguiu, né, começar a falar sobre alguns assuntos. Uma pincelada, tem muita coisa aí para ser discutida ainda. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada.